Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Trabalho com sistemas de segurança. Eu estava indo a São Paulo atender um cliente. Quando entrei no avião, vi que tinha uma mulher sentada no banco do meio. E a poltrona era a do corredor. E foi justamente ali que eu me acomodei. Primeiro guardei a minha pasta, minha mochila ali no compartimento. E antes de sentar no banco, cumprimentei a moça. Ela sorriu. Uma morena bonita. Eu nunca tinha visto uma morena de olhos tão verdes. Sem contar o sorriso. Encantador. O avião não estava lotado. Tanto que ninguém sentou no banco da janela, ali naquela fileira. Eu e ela fomos sozinhos. Até pensei que ela fosse pular para o outro banco, banco da janela, mas não. Continuou ali no banco do meio. Durante o voo, acabei puxando conversa com ela. Perguntei se ela morava em São Paulo. Ela respondeu que não, que estava indo a trabalho. E aí eu falei, puxa, coincidência, eu também. E você faz o quê? Eu sou executivo de uma rede de hotéis. E você? Falei do meu trabalho. E aí começamos a falar sobre nossa atividade, a minha e a dela. Falei, inclusive, citei, alguns clientes que atendiam em São Paulo, até porque de repente ela podia conhecer. Não conversamos nada assim mais pessoal. Se éramos casados, por exemplo, ela não perguntou, eu também não perguntei. A conversa girou exclusivamente no plano de trabalho. Até dei assim uma olhadinha na mão dela para ver se flagrava alguma aliança, mas não. Perguntei até que dia que ela ficaria lá em São Paulo. Ela disse que não sabia ainda, mas que seriam 3 ou 4 dias no máximo. Estaria logo de volta. Pois é, eu já estou voltando amanhã mesmo. Aliás, não sei da tua disponibilidade, mas a gente podia combinar de jantar junto, ou então tomar alguma coisa para conversar um pouco mais. Sabe quando você fala uma coisa assim no impulso? Foi o que aconteceu comigo. Imagine, a gente ali falando de trabalho, quando de repente me dá aquela vontade, eu penso, se não aproveitar agora, a gente vai descer do avião e nunca mais. E eu acabei, no fim, fazendo aquele convite. Quer saber? Por um momento, até me arrependi. Porque, sei lá, acho que acabei avançando o sinal. Ela ficou me olhando meio pensativa. E cada segundo que passava, aumentava aquele meu arrependimento. Mas aí, ela sorriu. Ué, por que não? Olha, até respirei aliviado naquela hora. E no fim, acabamos trocando telefones. Fiquei de ligar no fim do dia, pra gente combinar alguma coisa. Ela não fez nenhum comentário, apenas sorriu e fez que sim com a cabeça. Aí eu fiquei ali morrendo de vontade de perguntar um monte de coisa, principalmente se ela era comprometida, Mas sei lá, eu fiquei meio sem jeito. Se bem que vamos convir, aliança não vi nenhuma na sua mão. E de mais a mais, ela só podia ser descomprometida, porque, do contrário, nem teria aceitado meu convite, muito menos me passado o seu telefone. A gente continuou conversando, só que naquelas alturas, o clima entre a gente já tinha mudado um pouco. Da minha parte, olha, não vou mentir. Fiquei projetando na minha cabeça como seria aquele nosso encontro no fim do dia. E me perguntando se realmente isso ia acontecer. Ou se ela tinha sido apenas simpática comigo quando aceitou o convite. Até para não ficar um clima chato ali naquele avião, De repente, fosse me dar um fora depois, ou nem me atender, olha, minha cabeça ficou a mil. Depois que o avião pousou, que desembarcamos, ela falou que ia pegar bagagem, já eu pegaria um táxi rumo ao escritório do meu cliente. Nos despedimos
reforcei a ideia de que ia entrar em contato com ela. E ela disse que ia ficar esperando. Olha, incrível. Fiquei com a imagem dessa mulher no pensamento todo aquele dia. Aquilo nunca tinha me acontecido. Aqueles olhos realmente tinham me encantado. Enfim, encerrei o trabalho. Já eram quase 7 horas da noite. Fui até o hotel, tomei um banho, me troquei. Depois mandei uma mensagem para ela. Apesar de tudo, confesso que eu estava esperando que ela fosse me dar uma desculpa para a gente não se ver. Por isso, inclusive, demorei para lhe mandar a mensagem. Só que, para minha surpresa, adivinha? Ela enviou resposta. Perguntou se eu conhecia um determinado lugar. Falei que conhecia mais ou menos, mas que não era problema nenhum. Então ela falou que ia ficar me esperando nesse local, depois das 9:30 da noite, que era quando ela estaria livre. Em resumo, acabei indo direto para lá. Era um bar. Mas assim, não era um bar qualquer. Um lugar assim, bem sofisticado. Pelo jeito, só frequentado por executivos. Entrei, peguei uma mesa, pedi uma bebida e fiquei ali mexendo no celular, esperando dar o horário. Inclusive mandei uma mensagem para ela, dizendo que eu já tinha chegado, estava ali só esperando. Apesar de tudo, eu ainda estava em dúvida se ela ia ou não comparecer. É como dizem, né? Quando a esmola demais, até o santo desconfia. Até que, pelas tantas, eu a vi entrando pela porta. Ergui a mão para ela me ver, e ela então se aproximou com aquele sorrisão lindo. Trocamos um beijo no rosto, ajeitei a cadeira para ela sentar. Olha, foi difícil me convencer que aquela gata estava ali comigo. Era bom demais, para ser verdade. Você fica meio desconfiado, né? E a gente conversou tanta coisa. Mas eu percebi que ela, sei lá, parece que evitava falar sobre assuntos assim mais pessoais. Tanto que eu continuava sem saber se ela era casada, se tinha namorado ou não. Inclusive, nem falei sobre mim. Nesse sentido, ficou assim aquele mistério no ar. Eu, na época, estava sozinho já fazia tempo. Me envolvia com uma aqui, outra ali, mas nada sério. Apenas romancezinhos casuais. Entre uma bebida e outra, dava para sentir que a atmosfera estava mudando. Sabe quando você sente que a mulher está na tua? Não é para ser convencido, mas eu senti. Pelo menos era a impressão que eu tinha. Perguntei onde que ela estava hospedada. Ela falou que no hotel da rede em que trabalhava. Aí falei o nome do hotel onde eu estava. Perguntei se ela conhecia. Ela disse que não. E no impulso, sei lá de onde tirei coragem. Falei aqui, não conhece? E de repente você não está a fim de conhecer? Ela só sorriu. Sabe aquele sorrisinho cheio de malícia? Nem terminamos de tomar aquela bebida. Chamei o garçom, pedi a conta, depois pegamos um táxi e acabamos indo direto lá pro hotel onde eu estava hospedado. O estranho, quer dizer, nem tanto assim, né? Mas é que fomos todo o trajeto dentro daquele táxi, sem dizer praticamente nada. Sabe, sei lá, se era constrangimento, não sei. Um olhando pro outro, assim, de vez em quando. Inclusive no elevador, eu olhava para ela e me perguntava em pensamento se aquilo estava mesmo rolando de verdade. Se ela realmente estava ali comigo. Lembro que assim que entramos no quarto, que eu fechei a porta, a gente ficou até se encarando assim, durante um tempo. Eu olhando para a cara dela, ela olhando para a minha. Olha, dava para sentir as nossas respirações
ofegantes. A gente estava assim num estado. Até que, sem uma palavra, nos atiramos nos braços um do outro, naquele ímpeto de paixão. Até aquele momento, não tínhamos trocado um único beijo. Mas, a partir daquele instante, quando eu tomei a iniciativa, quase devoramos a boca do outro. Pensa na fome que a gente estava sentindo. Deus do céu, que mulher! Além de tudo, um perfume, um cheiro tão gostoso. Acho que nunca tinha conhecido ninguém como ela. Quase rasguei a sua roupa. Tamanho era o desejo que tomava conta de mim. A gente fez... Como que eu vou me explicar em palavras? Fizemos loucuras naquele quarto. Vamos deixar por aí. Uma coisa eu digo, viu? Raros casais fizeram tudo que a gente fez naquele hotel. Foi uma espécie assim de sexo selvagem. De todo modo, posso dizer que foi a melhor transe de toda a minha vida. Não sei como a gente não quebrou aquela cama. Aliás, não sei como outros hóspedes não reclamaram, os que estavam ali naquele andar. Até porque fizemos tanto barulho. A gente se comportou como se houvéssemos apenas nós dois no mundo. Depois de saciado o desejo, ficamos ali um pouco curtindo aquele momento, até que ela falou que precisava ir. Falou que precisava descansar. Tinha muita coisa para fazer já no dia seguinte. E como ela tinha sugado todas as minhas energias, achei melhor descansar também. Vai que eu não conseguisse dar conta do recado depois, né? Ela falou que nem precisava descer com ela até a recepção. Que eu podia ficar ali na cama descansando. Enquanto ela se vestia, eu fiquei ali admirando seu corpo. Que mulher bonita, meu Deus. Bonita, cheirosa, tão sensual. Eu ainda não estava acreditando 100% que ela realmente estivesse ali, tivesse subido até o meu quarto. Depois, antes de ela sair pela porta, a gente trocou mais um beijo apaixonado e eu então perguntei: escuta, qual a chance da gente se ver de novo lá em Curitiba? Posso te ligar? Ela sorriu. Melhor deixar que eu entre em contato, tá? Depois que eu voltar, eu te ligo. Que remédio, né? Depois que ela se foi, fiquei ali pensando em tudo que tinha rolado ali naquele quarto, em cima daquela cama. E só então eu me dei conta de que não tinha nem jantado. Tinha comido um salgadinho depois das 5 horas, mas estava sem comer até aquela hora. Eu costumo sentir muita fome depois do sexo. E apesar do horário, acabei descendo para ver se ainda achava alguma coisa para comer. A imagem daquela mulher parecia que me perseguia para onde quer que eu fosse. Enfim, voltei a Curitiba no dia seguinte, mas não consegui parar de pensar naquela deusa. À noite, mandei mensagem para ela. Ela falou que estava no hotel, ainda não tinha previsão de voltar para cá e que talvez ainda fosse a Fortaleza. Sabe o que eu fiquei me perguntando? Será que ela tinha o costume de viver aquele tipo de aventura? Ou será que tinha acontecido só comigo? A gente sempre gosta de se sentir especial, né? De pensar que só aconteceu com a gente. Achar que é diferente dos outros. Só que de repente, sei lá, né? Talvez fosse o jeito dela. Ela fosse acostumada a viver naquele clima de aventura. Enfim. Apesar de termos trocado algumas mensagens no decorrer daquela semana,
demorou para a gente voltar a se ver. Sempre que eu entrava em contato, ela dizia que ainda estava fora, que quando estivesse de volta me avisaria. Eu fiquei só esperando, né? Na expectativa. Só de relembrar as loucuras que havíamos feito naquele hotel. Olha, chegava a sentir o fogo queimando a minha pele. Era uma tortura, mas uma tortura boa. Uma tortura que não machuca, mas que incendeia a alma da gente. Somente depois de 3 semanas, ela me deu a resposta que eu tanto queria ouvir. Quando perguntei se ela já estava em Curitiba, até porque estava com vontade de vê-la de novo, em vez de responder, ela devolveu a pergunta. O que para mim foi muito mais do que uma resposta. Quando e onde? Sabe aquela sensação gostosa? Você chegando à conclusão de que tudo aquilo que você estava esperando estava prestes a acontecer. Porque eu perguntei se ela já estava em Curitiba. E ela só respondeu daquele jeito. Quando e onde? Marcamos um novo encontro num determinado lugar na hora do almoço. Mas quem disse que a gente almoçou? Partimos direto para a sobremesa. Pensa numa transa sem igual. Mais uma vez, fizemos loucura sobre aquela cama. Ainda nos vimos outra vez na semana seguinte. E foi aí que tivemos uma conversa assim, mais clara, sobre alguns pontos. Lembro que depois do sexo, a gente ficou ali em silêncio, até que a certa altura eu entrei naquele assunto. Suzana, a gente nunca conversou sobre isso, mas tem umas coisas aí que eu gostaria de saber. Ah, é? Tipo o quê? Tipo se você tem alguém na tua vida, né? Nessa hora eu vi que ela ficou meio incomodada. Estava deitada ali do meu lado, mas se sentou assim na cama, só que em vez de responder, só perguntou se isso fazia alguma diferença para mim. Bom, não é que faça diferença, né? Mas é sempre bom a gente saber o terreno que está pisando. Ela ficou me olhando assim durante um tempo. Depois entregou o jogo. Olha, Gilson, podia até dizer que não, viu? Mas até para não ficar alimentando ilusão na tua cabeça, eu tenho sim uma pessoa. Sério? Um marido? Não exatamente, mas digamos que sim. E até por isso que não é sempre que vai dar pra gente se ver. Você entende? Aliás, tô na minha hora. A gente precisa ir. Ela só falou aquilo, levantou da cama, começou a se vestir. Mas como eu continuei impassível ali, com um olhar assim meio perdido, ela perguntou: isso muda alguma coisa entre nós? Porque se você achar melhor, sei lá, a gente pode se afastar, né? Olha, eu olhei para a cara dela, mas tão desanimado, que eu acho que ela deve ter ficado até com pena de mim. Perguntei se era isso que ela queria. Ela falou que não. Que no que dependesse dela, a gente podia continuar se vendo, mas que eu tinha de entender que não seria sempre possível. O que eu podia fazer, né? A não se aceitar. Não sei porquê, mas eu já imaginava que ela tivesse alguém. Até porque uma mulher como ela jamais ficaria sozinha. Além de bonita, inteligente, de ter uma excelente posição profissional, era uma mulher maravilhosa na cama. A verdade é que só se eu fosse muito tonto para dizer que não queria mais vê-la. Tudo bem. Ela tinha uma pessoa, era comprometida, mas e daí? O importante é que eu teria o meu quinhãozinho de felicidade e de prazer.
Só que depois fiquei pensando que as mulheres de hoje em dia parecem tão diferentes daquelas do passado, né? E não um passado tão distante assim. São tão senhoras de si, donas da situação. Algumas agem como os homens de tempos atrás. Elas é que dão as cartas. Claro que não são todas. Só quem tem condição, né? Mas ela tinha. O fato é que no nosso caso, continuamos nos vendo, só que eu tinha sempre de esperar pela sua disponibilidade. Não adiantava eu correr atrás. Não adiantava mandar mensagem, dizendo que estava com saudade, que queria vê-la a todo custo. Era só quando ela podia, ou então, sei lá, quando ela queria. E por incrível que pareça, o tempo foi passando e a gente continuou nesse ritmo. Às vezes, quando dava certo, quando eu também estava viajando a São Paulo a trabalho, a gente se encontrava lá em São Paulo e passávamos a noite juntos. Uma vez, inclusive, cheguei a mudar a data da minha viagem só para podermos viajar juntos no mesmo avião. Eu nunca tinha me imaginado viver uma coisa dessa. E o detalhe, eu não sabia quem era a pessoa que ela tinha na sua vida. Se era um namorado, se era um marido, se era um ficante, se era um outro amante. Quem sabe é ter uma mulher. Hoje em dia já não sabe, né? Não sabia nem sequer o nome da pessoa. Ela sempre foi muito discreta em relação a isso. Eu já tinha até tentado saber mais coisas, mas ela sempre tirava o corpo fora. Só dizia aquilo. Já te falei tudo que você precisava saber. Não pergunte mais nada. Fomos levando. Só que chegou num ponto que eu já não estava mais conseguindo me contentar em tê-la apenas daquele modo. Só quando ela podia, ou só quando ela queria. Às vezes, ficávamos 2, 3 semanas, até um mês, sem nos vermos. E só eu sei o quanto isso começou a me incomodar. Sabe, eu comecei a me sentir um brinquedo nas suas mãos. Parecia que ela só me procurava quando sentia vontade. Lá no começo eu nem me importava com isso. Até porque para mim não fazia tanta diferença, mas depois, com o tempo, eu comecei a me apegar, até mais do que devia. A sentir sua falta, sentir saudade. E isso, é claro, começou a mexer com a minha cabeça. Comecei a cobrar mais, a exigir mais. Isso fez com que a gente começasse a se desentender. Um dia ela chegou a falar: Gilson, você sabia desde o começo que seria assim. Eu não te iludi. Não sei por que você está me cobrando. Não sabe? Pois eu te digo. É que eu te quero só para mim. Não estou conseguindo imaginar outro cara te tocando. Eu também quero te ver sempre, o tempo todo. Será que é pedir demais? Pela cara de impaciência que ela fez, eu já deveria imaginar que ela fosse tomar aquela decisão. Mais cedo ou mais tarde. Primeiro pedi um tempo, o que eu não aceitei. O que só contribuiu para depois ela decidir se afastar de uma vez por todas. Olha, eu fiquei desesperado. Ela disse que eu estava agindo como uma criança, um menino, de modo muito passional. E que ela não queria aquilo para a vida dela. Até porque eu sabia de tudo desde o começo, o que não é mentira. Eu sabia mesmo. Só que com o passar do tempo, tudo mudou. Meu sentimento mudou, minha necessidade mudou. Olha, esquece o que eu te falei. A gente continua se encontrando quando você puder. Não, acho melhor não. Vamos dar um tempo, quem sabe no futuro, sei lá. Mas por enquanto, a gente vai ficar sem se ver. Tá, mas dá um tempo, mas quanto tempo?
Olha, você está me deixando com medo, sabia? Não pensei que você fosse assim tão passional, tão inconsequente. Resultado: embora eu tenha batido o pé, choramingado um monte, no fim, acabou prevalecendo a vontade dela, como aliás sempre acontecia. Ela resolveu se afastar de mim, dar um tempo, como ela mesma falou. Só que a gente que tem alguma experiência da vida sabe, né? Tem nada de tempo. Até porque eu continuei insistindo, até ela chegar a ameaçar entrar com uma medida protetiva. Porque, segundo ela, era justamente desse jeito que coisas ruins acabavam acontecendo. O homem perseguindo a mulher, não aceitando o fim do relacionamento. E o resto, todo mundo já sabe como termina. Falei, claro que eu jamais seria capaz de fazer qualquer coisa contra ela. Lógico que não. Mas eu acho que foi só ali que eu percebi. Eu tinha me dado mal. Tinha insistido muito. De maneira que até aquilo que eu já achava pouco, mas até aquilo eu acabei perdendo, porque ela, sei lá, se impacientou comigo. Achou que eu estivesse pegando muito no seu pé. E o pior aconteceu. Ela pediu um tempo. Um tempo que eu tenho certeza vai ser eterno. Até porque não sou tão bobo, né? Pelas coisas que ela me falou. Será que uma mulher chega a ameaçar o homem de uma medida protetiva e depois volta atrás? E fica com ele de novo? Dificilmente, né? Isso para não dizer nunca. De maneira que me ferrei. Deu tudo errado. Olha, eu fiquei tão mal depois que ela se afastou. Não sei por que eu levei tão a sério. Uma coisa que desde o começo ela deixou muito clara, que não passaria daquilo. Se bem que, na verdade, eu não levei a sério porque quis, porque decidi, mas porque fui me encantando mais e mais e me apegando a cada dia, me deslumbrando. Depois dos nossos encontros, eu ainda ficava o dia todo, a noite toda pensando nela. Só podia acabar do jeito que acabou, né? Foi algo inconsciente que eu fui alimentando sem querer, até que terminou do jeito como acabou. Quando me dei conta, já não tinha mais jeito. Já estava perdido de paixão. E agora? Agora estou aqui, com essa minha cara de pateta, sem saber o que fazer. Sem rumo. Me sentindo perdido até de mim mesmo.